Quando os videogames foram feitos, não existiam grandes histórias por trás dos jogos. Não havia a complexidade dos personagens, e tampouco conhecíamos o destino que o enredo nos proporcionava. Era basicamente jogos de esportes, tiros no espaço, atravessar a rua sem ser estraçalhado, ou uma parada de ficar pulando sem parar no cenário sem fundamento algum. O que era muito divertido, diga-se de passagem. Porém, o objetivo aqui é mostrar que os videogames também possam trazer a cultura à tona. Pensando nisso, os Games em Estudo vai te apresentar 5 jogos. Talvez o segundo você nem imaginaria de onde eu tirei a referência, que possui uma história envolvida, e que não são somente games para você matar o tempo, mas sim jogos complexos baseados em livros de terror, que te fazem refletir além das jogatinas frenéticas. Se você curtir, deixe o like no vídeo e aproveita para se inscrever agora, pois é muito importante para mim nesse começo de canal. Feito isso, bora pro vídeo. Top 5 jogos baseados em livros de terror. Eternal Darkness. É como se esse título fosse uma pérola dos games de terror, algo muito raro de se ver por aí, pois esse jogo foi desenvolvido somente em uma plataforma, o GameCube. No começo desse game, já temos aquela sensação de horror que os contos de Edgar Allan Poe transmitiam. E ao iniciar o jogo, nos deparamos com o seguinte poema: profundamente naquela escuridão espreitando, por muito tempo eu fiquei lá, pensando, temendo, duvidando. Eternal Darkness, jogo exclusivo do GameCube, embarcou no sucesso de Resident Evil e trouxe mais uma vez o gênero Survival Horror para os games. Mas com a diferença que ele era fortemente baseado nos livros de H.P. Lovecraft. O autor incorpora nas suas escritas um estilo de ficção científica com elementos fantásticos e com muito terror envolvido, algo que Eternal Darkness também demonstra aos jogadores. Lovecraft fazia de sua literatura um horror cósmico, com muitos monstros, que significava para ele a complexidade da vida para o ser humano. É como se o universo conspira contra os interesses dos homens e fazem deles o seu pior inimigo. Também somos espectadores da obra de Shakespeare, o que faz do jogo um prato cheio em questão da literatura de estética individualista. Em Eternal Darkness, o objetivo do jogo era totalmente baseado em um livro feito de restos humanos, chamado de O Tomo da Escuridão Eterna, que conta a história de 12 pessoas interligadas através de várias épocas distintas dos séculos, que tiveram a infelicidade de encontrar esse macabro item. E para isso, os jogadores enfrentavam o seu pior medo, os efeitos de sanidade. Enquanto você se deparava com os inimigos, sua sanidade no game se comprometia cada vez mais. O fator replay ficava imenso, pois todo jogador sofria uma alucinação diferente durante o jogo. O game já era tenebroso, e durante a experiência há relatos que a tela ficava de cabeça para baixo subitamente. Os inimigos que já eram macabros perdiam suas cabeças. Os membros dos seus personagens controlados começavam a cair. O videogame fazia sua televisão desligar sozinha, e quando você iria salvar seu progresso, o seu save simplesmente desaparecia. Isso era claramente um efeito da sanidade do jogo, que prontamente te iludia, fazendo com que você na vida real questionasse a sua própria sanidade. Eternal Darkness foi lançado em 2002 para o GameCube. Se você não tem esse videogame, você ainda pode jogar em um Nintendo Wii via retrocompatibilidade. Dante's Inferno. Game perturbador e fortemente influenciado pelo livro de Dante Alighieri, chamado de A Divina Comédia. O jogo, assim como no livro, o personagem faz uma viagem ao inferno após as forças do mal levarem a sua amada Beatriz para as profundezas. Ao adentrar esse portal do mal, Dante avança entre os 9 círculos dos pecados, sendo que o último seria o mais grave deles.
a traição. O protagonista procura a redenção de sua alma em busca da salvação do grande amor de sua vida. Dante's Inferno é do gênero Hack and Slash, lançado em 2010 no Xbox 360 e PlayStation 3. Atualmente ele é compatível com o Xbox One via retrocompatibilidade. Alan Wake, mais um título obrigatório para o seu acervo de conhecimento. Na história desse game, nos deparamos com um escritor de livros de terror à beira de uma crise de inspiração para redigir um novo livro. Seu nome é Alan Wake e ele resolve se refugiar com sua esposa para um lugar pacato nas montanhas, em busca de inspiração. Porém, como num conto de suspense, imprevistos acontecem e o personagem acaba vivenciando paradoxos temporais, pondo em xeque a sua sanidade, tornando a sua estadia no local uma verdadeira história de terror. Ao escutarmos essa premissa, o que vem na mente é a inspiração de O Iluminado de Stephen King, que é considerado o mestre da literatura do terror, sendo base para muita inspiração em jogos, filmes, séries e até livros que levam a identidade do terror para amedrontar as pessoas. Alan Wake é do gênero ação e aventura, com muita mistura de suspense e terror, lançado em 2010 no Xbox 360 e atualmente retrocompatível com o Xbox One. Layers of Fear. Tanto o primeiro quanto o segundo game, The Layers of Fear, mexe com o imaginário do terror. Considerado como um terror artístico, nos deparamos com mansões gigantescas, com muitos quadros pintados à mão por um artista à beira da loucura. E o que poderia ser pior, esses benditos quadros se mexem, te perseguem e te levam à insanidade mental, enquanto você passeia em uma mansão estilo vitoriana em pleno século XX. Layers of Fear foi fortemente influenciado pelo livro de Oscar Wilde, famoso na literatura inglesa, chamado de The Picture of Dorian Gray, conhecido aqui como O Retrato de Dorian Gray. No livro, o bem-sucedido e galã Dorian Gray tem seu autorretrato pintado por um artista que reproduz com maestria sua persona. Assim, Dorian, compreendendo que um dia sua jovialidade e beleza irão desaparecer, ele expressa o desejo de vender sua alma, fazendo com que o retrato expressado no quadro envelheça no lugar dele. Logo, o quadro registra todas as coisas ruins que corrompem a sua alma. O jogo também bebe dessa fonte. Os quadros parecem que têm vida própria, e a atmosfera do jogo, compreendidas numa mansão vitoriana com uma tempestade rolando em uma noite, tornam o jogo difícil de ser jogado sozinho e fácil de levar um jumpscare. Layers of Fear foi lançado em 2016 e seu sucessor lançado em 2019 para todas as plataformas da geração anterior. Silent Hill. Talvez seja o mais famoso game baseado em fotografias surrealistas, trilhas sonoras de bandas indies, cineastas icônicos e eventos de diversas literaturas, que é o nosso foco em questão. A névoa de Silent Hill lembra muito o livro The Mist, conhecido aqui como O Nevoeiro de Stephen King. Black Cat de Alan Poe também aparece sutilmente no game. Os monstros de H.P. Lovecraft também serviram de inspiração, pois o seu visual se dava por criaturas humanoides, o que levava a uma tendência visualmente bizarra. O terror vivenciado por Silent Hill tendia ao psicológico, buscando criar um aspecto de medo e tensão por meio de sua ambientação, tanto gráfica quanto musical. Como o jogo possui aquele mistério de terror pairando no ar, as referências da literatura do horror são associadas em todo o contexto do game. O primeiro Silent Hill foi lançado em 1999 para o primeiro PlayStation, e assim sucessivamente, ao passar dos anos, diversas continuações foram feitas. O que você achou desse top 5 jogos de terror baseados na vasta literatura obscura? Lembra de mais algum? Posta aí nos comentários pra gente analisar. Se você curtiu esse conteúdo, se inscreve aí para dar aquela moral.
E você de quebra acaba me ajudando horrores. E lembre-se que eu sempre estarei aqui para provar a você que os games têm muito estudo e conhecimento. Até o próximo vídeo.